Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o último versículo deste capítulo, que é o versículo 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Achou aí? Todos acharam? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, mostre aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte: atenção, povo de Cotia, atenção, povo de São Paulo, povo do Brasil, povo de Portugal, atenção, povo de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, atenção, povos de língua portuguesa, atenção, ouvintes pela rádio e pela TV, prestem atenção. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Uma mulher está dando testemunho para o profeta Elias. Eu vou reler. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Cotia, repete em seguida. Vamos lá. Então, bem alto, então, a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Quem crê nesta palavra? Então vamos ouvir agora a melhor salva de palmas que já se ouviu em Cotia. A melhor salva de palmas que já se ouviu neste planeta, melhor dizendo. Aplaude, aplaude, dá glória. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui na cidade de Cotia. Glorifique a Deus conosco. Abra a boca e dá glória, glória, glória e aplaude. Onde você estiver. Oh glória. Continua, continua, não pare. Cada vez mais forte, cada vez com mais fé. Oh glória. Pai querido e Deus amado, olha que coisa linda. O povo de Cotia está governando louvor na terra. Abre o céu para receber este louvor. E em toda parte onde estiver alguém te glorificando, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para ouvir homem algum. Ninguém ligou o rádio ou a TV para escutar qualquer homem. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem, Senhor, com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Eu vou reler esse versículo para você não sair do foco. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós lemos ali na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, no Novo Testamento, coisa assim de 2.850 anos atrás, mas de Elias para Tiago, 850 anos aproximadamente. Nós lemos Tiago, que era irmão de João, escrevendo na sua carta o seguinte: Elias, você vê 8 séculos depois, hein? Elias continuava sendo exemplo. Elias era um homem como nós,
Diga como nós. Como nós. Como eu, como você. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Não pense que ele era um Superman. Ele era uma pessoa como eu e você. Quando a gente lê a vida de Elias, quando a gente lê o primeiro livro de Reis, a partir desse capítulo 17, e acompanhamos os fatos que marcaram a vida de Elias, a gente vai ver que ele era um homem realmente como nós. Ao mesmo tempo que ele tinha muita fé a ponto de orar e descer fogo do céu, ele era um homem que em alguns momentos fraquejava e sentia medo, a ponto de se esconder numa caverna. Ele era um homem que muitas e muitas vezes, como nós, vacilava. Ele não era aquele homem perfeito, que tem uma fé inabalável, igualzinho a nós, nada diferente de nós. E eu agradeço a Deus por ter permitido que constasse na sua santa palavra esse detalhe, para que a gente não fique imaginando que Deus só vai fazer coisas extraordinárias através de um homem absolutamente perfeito. Porque o único absolutamente perfeito que já viveu neste mundo foi Jesus Cristo, não é? Os demais não, você pode pegar todos os grandes homens de Deus, e graças a Deus por isso, você pegando desde Adão, né, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, você indo por Davi, Salomão, né, você passando por todos os grandes homens de Deus, você vai ver que, graças a Deus, eles não eram absolutamente perfeitos, porque senão a gente ia falar, ai de mim, porque não sou um homem perfeito. A senhora diria, ai de mim, porque eu não sou uma mulher perfeita. Elias era um homem como nós, um ser humano como nós, sujeito às mesmas paixões. E Tiago diz, ele orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez e veio a chuva sobre a terra e a terra produziu. Então, no Novo Testamento se comenta isso. Tiago comenta isso. Mas Elias fez muito mais coisas extraordinárias. Porque ele tinha autoridade espiritual, apesar de não ser perfeito, ele tinha autoridade espiritual. Como essa mulher acabou de testificar aqui. Ela acabou de testificar que Elias é homem de Deus e que a palavra de Deus na boca dele é a verdade. Um dia Elias estava num monte, o rei queria prendê-lo, mandou lá um capitão com 50 homens, e o capitão olhou lá em cima no monte o Elias e falou assim, desce daí, homem de Deus, o rei está mandando. E o profeta só disse assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. E desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50. Você vê? Homem de Deus, um homem de Deus, mas uma pessoa como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Então esta mulher aqui está testificando que Elias é um homem de Deus, e que a palavra de Deus na boca dele é a verdade. E a boa notícia é essa, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que você é igualzinha a Elias, e que você tem autoridade espiritual, que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Mas vamos aprender como, não é? Porque nem todo mundo que está na igreja é homem de Deus, ou se é, ainda não aprendeu a ter autoridade espiritual. Nem todo mundo que está na igreja é mulher de Deus, ou se é, ainda não aprendeu a ter autoridade espiritual. Por que Elias falava e acontecia? Foi o segundo capitão lá para prendê-lo. O rei manda você descer do monte, homem de Deus. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E desceu fogo do céu pela segunda vez. Não é?
Como é que Elias tinha essa autoridade espiritual se ele era igualzinho a mim e igualzinho a você? Ele podia sentir medo, ele podia sentir dúvida, ele podia ficar muito cansado, ele podia ficar faminto, ele podia ficar sedento, ele podia ficar em depressão. Olha, ele podia ficar muito abatido, a ponto de querer só dormir. Não, eu não quero mais acordar, eu quero dormir, eu quero esquecer de tudo. Você vê, uma pessoa como nós. Como então esta pessoa como nós podia operar tão grandes maravilhas? Qual é o segredo que Elias carregava para ter essa autoridade espiritual, mesmo sendo uma pessoa como eu e você? Aqui mesmo no capítulo 17 de Reis, a gente vai descobrir, no primeiro capítulo, aí no primeiro versículo, melhor dizendo. A partir do primeiro versículo a gente vai entender. Porque Deus falava as coisas com Elias, e ele imediatamente agia. Ele não ficava pensando. Ele obedecia prontamente. O Espírito de Deus falou assim para o Elias: saia aí da tua casa, vai até o palácio do rei Acabe, encontre-se com o rei, porque o rei acredita em Baal, e ele diz que Baal é o Deus da chuva. E o povo de Israel está desviado, acreditando que Baal realmente é o Deus que comanda a chuva. Então Elias, vai lá. Elias não era ninguém, ó. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Ele era um dos moradores de Gileade. Deus falou para ele: sai daí, vai até o rei Acabe e diga para o rei Acabe o seguinte: você está achando que Baal é o Deus da chuva? Então escute, assim diz o Senhor, Criador dos céus e da terra: nenhuma gota de chuva cairá do céu, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Aí o Elias foi. O Elias não era ninguém, ele era desconhecido, ele era um anônimo, nem conhecido como profeta era. Parecia um doido, chegou lá na frente do rei e falou exatamente isso. Olha aqui. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Passa um traço aí, segundo a minha palavra. Nestes anos não vai chover. Você vê um país que já chove o mínimo por ano. Ele dizer que durante anos não vai haver chuva, e pior, nem orvalho, gente. Porque orvalho é que mantém ainda aquelas plantas vivas. Não é? Cai aquele orvalho durante a noite, porque a temperatura baixa muito naquela região do mundo, então vem um orvalho que acaba, de uma certa maneira, regando as plantações, as poucas plantações que tem. Mas ele está dizendo, nem orvalho. Você já pensou? Uma noite fria que não tem nem orvalho? Totalmente seca? Mas Deus mandou ele falar isso. E ele foi e fez. Amém? Diga, ele foi e fez. Então, aí você já começa a descobrir qual era o segredo da autoridade espiritual de Elias. Porque Deus mandava e ele não ficava, será? Será? E se eu for e o rei me prender? E se o rei ficar bravo comigo? Eu não sou ninguém. O rei vai achar que eu sou louco. Ah, não vou não. Ele não ficava discutindo com ele mesmo. Não ficava arrumando desculpa. Ah, é? Então eu vou lá falar com o rei Acabe. Ele foi e falou. Olha aqui, rei Acabe, Baal não é o Deus da chuva, não vai mais chover em Israel durante anos. Nem orvalho vai cair de madrugada, senão segundo a minha palavra. Ele ia e obedecia. Aí o Espírito de Deus fala para ele no seu interior: agora você vai, junto ao ribeiro de Querite, se esconde lá, fique escondido, não apareça mais. Não apareça até chegar essa seca que você profetizou. Fique lá até essa seca se agravar, até essa palavra se cumprir. Não apareça mais, Elias.
Mas lá é um lugar deserto. Deus fala assim: fica lá no ribeiro de Querite, você vai beber da água do ribeiro, de sede você não vai morrer. E eu, Elias, tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Já pensou você ouvir uma ordem dessa de Deus? Ele falar para você: vai lá para o meio da floresta amazônica, fica lá num lugar deserto, escondido, na beira do rio Amazonas, você vai poder beber água lá, e eu vou mandar os corvos. Lá tem muito urubu, né? Você sabe que no Amazonas tem muito urubu, por causa das espinhas de peixes que as pessoas descartam. Então tem muito urubu, principalmente em Manaus. Então, já pensou, Deus fala para você: vai lá e fica lá, que eu vou mandar os corvos te servirem, não apareça mais, fique escondido. Como é que você agiria? Elias simplesmente bateu continência e disse: sim, Senhor. Foi a pé aproximadamente 200 quilômetros e chegou até o local que Deus tinha falado para ele se esconder. Aí ele ficou ali, né? Se acampou, achou uma caverna legal que poderia servir de moradia, pertinho do rio, do ribeiro, um ribeirinho que tem lá. Aí ele falou: então eu vou morar nessa caverna, vou beber dessa água, vou tomar banho aqui nesse ribeiro, vou me lavar aqui, lavar as mãos, lavar os pés, e agora Deus vai mandar os corvos me sustentarem. Você iria? Fala sério. Fala sério, você andaria a pé 200 quilômetros para ir num lugar deserto que não tem nada para comer e ficar ali esperando a provisão de Deus? Você está entendendo porque Elias era um homem de autoridade espiritual? Porque ele não ficava pensando: como é que Deus vai me sustentar? E que história é essa? Eu nunca ouvi falar que corvos irão levar carne ou comida para mim? Deus está dizendo que os corvos vão me sustentar? Isso é loucura da minha cabeça. Eu estou imaginando coisas. É muito sol na minha cabeça. Estou ficando doido, não é? Mas Elias, ele acreditava em Deus. Diga, ele acreditava em Deus. E ele obedecia na mesma hora. É isso que te dá autoridade espiritual para você falar e acontecer. Você não questionar Deus. Você ouvir o que Deus fala, ter fé e agir, obedecer. É isso. Aí o Elias foi, achou lá a caverna, na beira do ribeiro de Querite. Acho que ele deve ter dormido aquela noite lá mesmo, sei lá, mas ele acordou de manhã com uma fome, minha gente. Porque ele fez uma viagem a pé muito longa. Ele estava com muita fome, ele não tinha comido nada até então. Ele estava com bastante fome, o estômago roncando. E a gente de manhã acorda com uma fome, né? Você já viu você, domingo à noite, você chega em casa depois da igreja, pede uma pizza, come 8 fatias, sozinho, sozinha. Ai, não aguento mais, minha barriga está doendo. Ai, não aguento nem ver pizza na minha frente, tira. Você acorda no dia seguinte, você fala: sobrou alguma fatia? Pode estar gelada na geladeira, você pega aquela fatia gelada e come, é ou não é? Porque a fome, minha gente, ela é cruel. E Elias acordou com uma fome. Ele foi até o ribeiro de Querite. Se ajoelhou. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que água fresquinha, pura, cristalina, né? Primeiro bebeu, aí lavou o rosto. Se lavou, ai, que água boa. Quando ele levanta os olhos, antes de pedir, antes de falar: meu Deus, me dá comida, quando ele olha para o céu, tem corvos voando na direção dele. Corvos vindo na minha direção. E os corvos vêm trazendo alguma coisa. O que é que estão trazendo? Deus falou que eles iriam me sustentar. Será que eu vou ter que comer carne de corvo? Quando os corvos aterrissam na frente dele, tem pão, hein? E tem carne. Minha gente,
Quando nós temos fé, acreditamos para valer e obedecemos, então a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Quando a pessoa não duvida e age, então ela fica na dependência de Deus. Deus sabe o que você precisa. Jesus até falou, não fiquem preocupados pedindo um monte de coisa não, porque o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Quando você é fiel e obediente a Deus, e não questiona Deus e age, então Deus diz, o teu sustento é por minha conta, eu me responsabilizo pela tua existência. Não precisa se preocupar com nada. Eu estou já antecipando todas as tuas necessidades. Deus faz isso. Então, olha que coisa linda, minha gente. Eu vou ler aqui, primeiramente, o que Deus falou para ele, versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, olha o que Deus falou, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 5, vamos ler comigo, com uma caneta na mão. Foi, pois, e fez. Passa aí o traço. Foi, pois, e fez. Passa 2 traços no fez. Conforme a palavra do Senhor. Porque foi, olha lá, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Pão e carne pela manhã. Aonde que esses corvos conseguiam esses pães? Porque Deus falou, eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Deus podia falar, fique tranquilo, eu vou te levar uma pizza, vou mandar a China Inbox fazer uma entrega lá na tua caverna. Deus podia falar, eu vou mandar um fast food do McDonald's levar lá uns hambúrgueres para você, não é? De onde que Deus trazia esses pães e a carne? Os corvos vinham da onde? Do céu. De onde é que vinha a provisão de Elias? Do céu. Ouve esta profecia sobre a tua vida. O teu sustento não virá de homem algum. Você não vai depender de governo ou de medidas do ministro da economia. Você não vai depender do teu patrão ou da tua patroa. Você não vai depender do cartucho, nem do favor de qualquer parente. Você não vai pedir emprestado para ninguém. Você não vai mendigar o pão. Porque se você for fiel e obediente a Deus, o Senhor hoje está ordenando ao céu para te sustentar. Então escuta só, minha gente. Deus já garantiu que Ele vai cuidar do teu sustento. Amém? Elias ficou ali comendo 2 vezes por dia. E eu sei por que Deus fez o som voltar. Por causa da revelação da palavra que tem aqui nesse versículo que eu li para você. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Que é a revelação dessa palavra? Por que Deus não mandou outro tipo de comida para ele? Peixe. Deus podia falar para os corvos, peguem os peixes aqui e levem lá. Deus podia falar, leva um bolo de milho. Deus podia ter mandado, leva um bolo de fubá. Mas Deus mandou os corvos levarem pão e carne pela manhã
E na hora da noite, quando volta da fome outra vez, né? Hein? Na hora que volta da fome, vem a outra refeição de pão e carne. E você vê a sabedoria de Deus? O que nós precisamos para ter uma alimentação saudável? Nós precisamos de carboidrato e proteínas. Se Deus mandasse só carne, iria ficar faltando carboidrato. Carboidrato é energia, está na farinha, está no pão, está na massa, né? Então, se Deus mandasse só carboidrato, só pão, iria ficar faltando a proteína para o corpo. Então, Deus fez uma dieta balanceada para Elias. Eu estou até afim, sério mesmo, estava pensando nisso. Eu acho que eu vou adotar essa dieta. De manhã eu vou comer pão e carne, e à noite só vou comer pão e carne durante bastante meses. Porque essa dieta deve ser excelente. Excelente. Foi o próprio Deus que criou. Eu vou fazer a experiência, viu? Quer arriscar também? Deus é um grande nutricionista. Agora você não sabe a revelação deste pão e desta carne. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. De onde que os corvos traziam o pão? Olha o que Jesus está falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. É a minha carne. Está ligando aí? Está vendo por que Deus mandou os corvos levarem pão e carne para Elias 850 anos antes de Cristo? Está entendendo aí? Porque Jesus dizia o seguinte para aquela geração: examinem as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, em vários detalhes, você vai encontrar passagens veladas no Antigo Testamento, mas que se referem a Jesus Cristo. Então, veja só, os corvos levavam pão e carne para Elias. Foi o que sustentou ele ali naquela prova, naquele período. E Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o pão que eu der é a minha carne. Então, Elias está se alimentando do que lá no ribeiro de Querite? Não. De Jesus Cristo. Ele está se alimentando diariamente de Jesus Cristo, durante o dia e a noite. Durante o dia e a noite. E ele bebia da água do ribeiro. Ficou lá. Até que a seca se agravou, e diz aqui que o ribeiro secou. Aí Deus fala assim para Elias: Elias, agora você vai ter que sair daqui. Porque você falou que não ia chover, e não está chovendo, não tem nem sereno, nem orvalho. E os rios secaram, inclusive esse ribeiro. Você vai ter que sair daqui. Então, vai aqui na cidade de Sarepta, no país vizinho, no reino de Sidom, que hoje é Síria, Líbano, né? Aquela parte ali. Vai para lá, Elias. Porque eu tenho ordenado, olha de novo Deus falando. Eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. O que Elias fez? Pegou a escova de dente e foi embora. Na hora, obedeceu. Você está entendendo? Ele obedeceu. Não ficou perguntando: uma viúva vai me sustentar? Não ficou perguntando: numa cidade, num país vizinho, no reino dos Sidônios, uma viúva? Eu sei que tem crise lá também. A crise é geral, lá também não está chovendo, lá também não tem água, lá também não tem comida.
Ele não ficou questionando. Ele simplesmente obedeceu o que Deus falou. Quando você obedece com fé, você tem autoridade espiritual para mandar e as coisas acontecem do jeito que você manda. Elias foi. Ele foi, minha gente. Ele não ficou adiando, simplesmente ele obedeceu. E quando ele chegou lá na porta da cidade, ele viu uma mulher toda de preto, pegando gravetos. E ele disse para ela, me traga um pouco de água aqui, que eu estou com sede, porque tinha acabado a água. Me traga água, mulher, que eu estou com sede. Traz um pouco de água numa caneca. Aí a hora que a mulher foi buscar, ele falou assim, mas eu estou com fome também. Me traz aqui um pão para eu comer. Aí a mulher viúva diz assim, eu não tenho nada na minha casa. Não tenho nada. Olha, eu peguei esses gravetos e eu vou acender o fogo. E eu tenho um pouquinho de farinha numa panela. Não dá nem para fazer um pão inteiro. Não dá nem para fazer um bolo, nada. E eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. E eu tenho um filho. E eu e meu filho moramos aqui nessa casa. E eu vou preparar esse pouquinho de farinha. Vai ser um pão seco, sem nada, é só farinha mesmo, que eu vou colocar no forno com um pouco de azeite, porque eu não tenho um outro ingrediente, não tenho mais nada para colocar nesse bolo, nesse pão. E vai ser a última refeição minha e do meu filho. Olha a crise que está na terra. Olha o problema que está no mundo. Muita gente morreu, tanto que na minha casa só fiquei eu e o meu filho. Meu marido morreu também. Em todas as casas morreram pessoas, os animais morreram, não tem água, não tem nada. Eu vou fazer esse último punhadinho de farinha, vou comer com meu filho e vamos esperar a morte. Aí aquele homem que era acostumado a obedecer, ele fala o que Deus falou dentro dele. Ele é doido mesmo. O que Deus manda ele falar, ele fala. Enquanto a mulher desesperada está contando as suas misérias, o Espírito de Deus está falando dentro de Elias. Ô Elias, eu sei que ela só tem um pouco de farinha na panela. Eu sei que ela só tem um pouquinho de azeite na botija. Mas fala para ela, fazer primeiro para você e trazer aqui fora. E depois ela volte e faça para ela e para o filho um outro pão. Porque eu estou dizendo, Elias, e fala isso para ela, a farinha da panela dela não vai se acabar, e o azeite da sua botija não vai faltar. Pode falar isso para ela, Elias. Pode falar. Você está entendendo? E a mulher ali falando, não tenho nada. Não tenho nada, eu só tenho meu filho, é a última refeição. Aí, o fervoroso do Elias, que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, ele simplesmente repete o que Deus falou dentro dele. Ele fala, mulher, pode ir lá, acende o fogo, faz o bolo, e antes de comer você e o seu filho, traga para mim aqui fora para que eu coma. Olha que doido. Você falaria, o homem é doido, né? O homem é doido. Traga primeiro para mim, para que eu coma aqui fora. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, e vai durar até o dia em que o Senhor vai fazer chover sobre a terra. E se você quer saber, mulher, vai demorar muitos anos ainda para a chuva voltar, mas durante todo o período da crise, Deus vai multiplicar o alimento na tua panela, Deus vai multiplicar o azeite na tua botija. Não importa quanto tempo demora essa crise, Deus vai te sustentar. Está entendendo, né? Está entendendo, né? Brasil está em crise, minha gente. Mas Deus está usando a minha boca, ó, o Espírito de Deus está falando aqui comigo.
Sabe como que eu vejo você? Como aquela viúva desesperada. Algumas pessoas até estão de preto aqui dentro. Outros não estão de preto, mas o semblante está bem triste. E agora, como que eu vou pagar o meu aluguel? E agora, como eu vou pagar a escola do meu filho? E agora, como que eu vou pagar o condomínio? E agora, como que eu vou pagar a conta de luz? E agora, como que eu vou pagar a conta de água, a conta do celular? E agora, e agora, e agora, e agora? E agora? Fiquei desempregado. Ou os negócios estão indo mal. Tudo está dando errado. Todos estão sofrendo demais com essa crise no Brasil. E agora, e agora? E agora, Deus me mandou aqui para olhar para você e falar esta palavra que o Espírito Santo está mandando diretamente para cada um de vocês. Você tem que tomar posse, você tem que dizer comigo o que Deus está falando. Deus está dizendo, essa crise no Brasil vai durar. O próprio governo já admitiu isso, viu, minha gente? O governo estava projetando que em 2017 ia ter uma melhora, mas já cortou a melhora pela metade. O Rio de Janeiro, o estado inteiro faliu. O Rio Grande do Sul faliu. Não há dinheiro nas empresas. Os funcionários estão sendo demitidos. Os empresários estão fechando as portas. A crise vai continuar muitos anos. É como se não descesse mais chuva, é como se não descesse mais orvalho na terra. O nosso país vai ficar numa seca. É uma seca muito grande, uma seca financeira. Mas Deus mandou eu dizer para você, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o teu sustento não virá dos homens, mas o teu sustento virá do céu, de onde o Deus Todo-Poderoso já está ordenando o sustento da tua vida e o sustento da tua família. Não importa quanto tempo demora esta crise, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deus vai te sustentar. Muita gente à tua volta vai morrer de fome, mas você vai engordar nesta crise. Você vai crescer no meio da crise. E olha o que diz aqui. A palavra, vamos lá novamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 15. Essa mulher aprendeu, minha gente. Essa mulher aprendeu. Ela ouviu uma pregação e aprendeu. Será que você vai aprender agora ou não? Essa mulher ouviu uma pregação. Olha o que diz aqui. E foi ela e fez. Diga, e foi ela e fez. Ela podia ter ido e ter fechado a porta na cara do profeta. Tem um maluco aí fora. Está querendo que eu pegue minha última refeição e dê para ele. Tire da boca do meu filho para sustentar um cara que eu nem conheço. Ela podia ter ido e fechado a porta atrás dela. Podia ou não podia? Ela se converteu com uma palavra. Ela aprendeu com uma pregação rápida. Mulher, faz. Traz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Até que o Senhor faça chover sobre a terra. Até que essa crise passe. E foi ela e fez. Ela começou a agir como Elias. Ela começou a agir como Elias. Ela ouviu e obedeceu. Ela ouviu e não questionou. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A palavra, o poder da palavra.
Essa mulher está comendo todo dia, é a única pessoa lá em Sarepta, ela e o filho. O profeta não vamos contar, porque ele é homem de Deus. Ela e o filho são as únicas pessoas que estão engordando, enquanto todo mundo está emagrecendo e morrendo. Por quê? Porque ela creu e fez. Amém? Se ela falasse de jeito nenhum, ela tinha morrido 15 dias depois, um mês depois, de fome. Mas ela foi e fez. Ela creu e fez. Essa é a diferença. Aí ela falou assim: profeta, tá, então está aqui o bolo que o senhor pediu, primeiro para o senhor, né? Aí Elias falou: tá bom, então pode ir lá fazer agora o seu para o seu filho. Quando ela chega, na panela tem a mesma quantidade de farinha. Ela olha na botija, tem a mesma quantidade de azeite. Aí ela faz para ela e para o filho. Aí todo dia ela vai naquela panela abençoada, ela vai naquela botija abençoada. Mas o que ela faz primeiro? Para Elias. A minha casa é grande, tem um quarto lá em cima, era um sobrado. O senhor não quer morar aqui? Vou. Não tem onde morar mesmo? Aí ele ficou morando lá. Aí todo dia ela acendia o forno a lenha, preparava aquele pão cheiroso, aí levava primeiro para o profeta. Quando ela voltava, a panela dela tinha farinha e a botija tinha azeite. Aí ela fazia para ela e para o filho. No dia seguinte, a mesma coisa, todos os dias. Você está compreendendo? Porque ela aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar. Não é isso que você tem que praticar? Porque você já aprendeu. Agora só falta praticar. Agora veja o que aconteceu. O filho daquela mulher ficou doente. E a doença foi se agravando. E aquela mulher começou a achar que era um castigo de Deus. Eu não mereço ter Deus aqui na minha casa, porque eu sou uma pecadora. Eu não mereço ter esse homem santo de Deus morando aqui na minha casa, porque eu sou uma mulher indigna. Eu não mereço ser sustentada pelo Deus de Elias, porque eu sou pecadora, o meu passado me acusa, eu já fiz muitas coisas erradas na vida, e agora o meu filho está doente. Deus está cobrando os meus pecados passados. E ela vê a doença do filho se agravar, e ela fica achando que a culpa é dela, porque ela é, no julgamento dela mesma, uma pecadora. Uma mulher que fez coisas erradas no passado, e que agora está sendo cobrada naquilo que ela mais ama, que é o filho. O filho está piorando. O filho piora. Vamos ler isso aqui, minha gente. Versículo 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. O menino morreu. Então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Ela falou isso chorando, né? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Você vê? Castigo de Deus. O Senhor é um homem santo. Deus está vendo que eu sou uma pecadora, que eu não mereço. E o Senhor aqui na minha casa acabou trazendo julgamento sobre a minha vida e o meu filho está morto. O profeta Elias falou assim: me dá cá o teu filho, me dá o teu filho, me dá o teu filho morto. Olha para mim, me dá o teu filho morto. Teu filho está morto nas drogas, dá ele aqui para mim. Teu marido está morto na bebida, dá ele aqui para mim. A tua esposa está morta, não é mais aquela mulher, dá ela aqui. Coloque ela no altar. O teu emprego está morto, a tua loja, o teu negócio, o teu comércio, a tua oficina morreu. Você perdeu tudo.
A tua esperança está morta? Dá ela aqui para mim, coloca aqui nas minhas mãos. O profeta Elias falou, me dá cá o teu filho. O filho morto, minha gente. O filho morto, morreu, a alegria daquela mulher. Me dá aqui a tua alegria morta, mulher. Me dá aqui o teu futuro morto. Não havia mais esperança. Me dá aqui esta perda. Me dá aqui o que foi tirado de você. Me dá aqui. Aí ela deu. Ela deu para Elias o filho morto. Ele pegou o menino nos braços e subiu as escadas. E foi lá no quarto dele e colocou o menino em cima da cama, morto. E Elias, ele não se conforma. Meu Deus, esta mulher. Agora preste atenção, hein? Preste atenção. Porque Deus não está falando nada para Elias. Deus não está dizendo dentro de Elias, pode orar que ele vai ressuscitar. Deus não está falando nada. Agora é o Elias que vai agir. Quando você aprende a obedecer a Deus em todas as coisas, porque Deus fala e você faz, Deus fala e você faz, acontecerão coisas na tua vida que Deus não vai falar nada e você não vai se conformar. Elias não se conformou. Leia comigo. Versículo 19 em diante. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Aconteceu uma coisa que Elias não esperava. Aconteceu uma coisa que Deus não avisou antes. Aconteceu o inesperado, e assim é a nossa vida. Aconteceu o inesperado. Mas Elias, a vida toda, ele é um homem que ouve Deus falar e faz. Ele ouve Deus falar e faz. Só que agora Deus não falou nada. Agora ele está agindo por ele mesmo. Amém? Tem momentos que você vai ter que agir com a tua fé por você mesmo e por você mesma. Deus não vai falar nada. Mas se você é uma pessoa que sempre ouve e obedece, sempre ouve e faz, quando chegar a surpresa indesejável, quando chegar a tragédia, o inesperado, se você é uma pessoa que sempre ouve a Deus e obedece, você vai ter autoridade para agir por conta própria, amém? Você vai ter autoridade. Elias não se conforma, ele foi pego de surpresa. Aí, versículo 21. Então Elias se mediu sobre o menino 3 vezes. Ele deitou em cima do defunto 3 vezes. Escute o que o homem de Deus vai dizer, olha para mim. Essa mulher sofreu uma grande perda. Até agora estava na bênção, mas sofreu uma grande perda. Elias quer a restituição. Ele se deitou em cima do menino 3 vezes. Eu escutei o pastor desta igreja dizendo para você, você vai vir aqui 7 quartas, 7 sextas e 7 domingos. Você vai vir aqui 3 vezes por semana. Ele falou isso para vocês? Ele falou para vocês virem aqui 3 vezes? Então escute a palavra e obedeça. Faça o que o profeta mandou. Elias se deitou sobre o cadáver, se mediu sobre ele. Quantas vezes? 3 vezes. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Em outras palavras, meu Deus, eu quero que o Senhor restitua a vida
para este menino morto. Eu quero que o Senhor restitua o filho desta mulher que morreu. Eu estou falando aqui, e o Espírito Santo está me dizendo que tem mães chorando porque o filho está morto nas drogas. Esposas aqui chorando porque o marido está morto na bebida. Pais de família aqui chorando porque está vendo a morte da família. Você perdeu tudo. A paz, a homens, mulheres, moços e moças aqui que perderam o emprego, as portas se fecharam. Perderam um negócio próprio, perderam a casa própria, perderam o apartamento, perderam o carro, perderam o dinheiro, perderam tudo. Mas você está na casa de Deus. Você pode ter perdido, mas você está no lugar da restituição. Aqui é o lugar da tua restituição. O profeta morava na casa da viúva. Até essa viúva com quem eu moro, o Senhor lhe afligiu, matando-lhe o filho. Aí ele se mediu 3 vezes sobre o menino. Ele está fazendo tudo por conta própria agora. Deus não está mandando ele fazer nada disso. É quando você tem autoridade espiritual de tanto obedecer a Deus, você sabe que pode fazer pela fé. Você pode determinar e as coisas vão acontecer. Você pode dar uma ordem com fé e sabe que vai se cumprir. Porque você está acostumado a obedecer a Deus. Você ouve a palavra do Senhor e você obedece. Quando você obedece a palavra do Senhor, quando você falar a palavra do Senhor, vai te obedecer. Você está entendendo esse mistério? A oração de Elias agora. Ó Senhor meu Deus, rogo-te, que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, igreja. E reviveu. Isso é mais poderoso do que fazer descer fogo do céu. Isso é mais poderoso do que corvos sustentarem. Isso é mais poderoso do que multiplicar a farinha e o azeite. Ele ressuscitou. Nunca ninguém tinha feito isso. Você está compreendendo? Autoridade de quem está acostumado a obedecer. Quem obedece pode depois colocar a palavra em ação. A pessoa não obedece, não faz o que Deus manda e quer ter autoridade espiritual, vai ficar clamando e vai dizer, realmente eu sou um pecador, sou uma pecadora, eu não mereço. Quando a pessoa começa a entender o funcionamento do mundo espiritual, ela passa a tomar posse daquilo que tem direito. Aqui não é Deus falando, Elias, pode orar que eu vou ressuscitar. Não, Deus não falou nada. É o Elias que está clamando. É o Elias que está dizendo, eu quero a restituição da vida desse filho. Eu quero a volta à vida deste filho que está morto. Por que ele está empenhado, hein? Pensa um pouquinho. Em reviver aquele menino que reviveu. Por que Elias está empenhado? Por quê? Porque aquela mulher, olha o que ela fez. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Todo dia, quando ela fazia o pão, primeiro ela levava para o profeta, depois fazia para ela. Todo dia. Ela tem o direito de viver isso. A morte não pode entrar na casa dela, o devorador não pode entrar na casa dela, o migrador não pode entrar na casa dela, o cortador não pode entrar na casa dela, o destruidor não pode entrar na casa dela. Se hoje você ouvir a voz de Deus como está ouvindo, e a partir de hoje obedecer,
nem o migrador, nem o cortador, nem o devorador, e nem o destruidor, e nenhum demônio do inferno, nenhum espírito destruidor entrará na tua casa. Porque tudo que você tem, a tua casa, os teus bens e a tua família estarão debaixo da cobertura poderosa do Deus Criador dos céus e da terra. Nenhum mal poderá entrar na tua tenda, praga alguma chegará na tua casa. E olha aqui o versículo para a gente terminar. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, que foi o primeiro versículo que eu li para você nesta mensagem: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa mulher viveu a restituição mais poderosa da sua vida, porque eu garanto que ela não tinha nada mais precioso do que o filho único. Ela recebeu a maior restituição que desejava. Você sabia que Jesus Cristo falou dessa mulher? Você sabia que 850 anos depois, aproximadamente, Jesus falou dela? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Jesus diz assim: e muitas viúvas havia nos tempos do profeta Elias, mas a nenhuma daquelas viúvas foi enviado o profeta Elias, senão aquela viúva de Sarepta de Sidom. Jesus confirmou que essa história é verdadeira, e que Elias foi enviado a ela. Tem muitas e muitas igrejas no nosso país. Não estou falando só da Paz e Vida, não. Mas hoje Deus me mandou aqui para você, para te enviar esta palavra poderosa de restituição, revelar de primeira mão, porque agora pela TV e pelo rádio todo mundo vai aprender esse segredo que você está recebendo aqui, saindo do forno quentinho para você. Essa palavra rema, para você viver a maior restituição de todos os tempos na sua vida. Primeiro, ouvir e obedecer. Não é apenas ouvir, acreditar e não fazer nada. Ouvir e fazer. Para quando chegar o momento da surpresa, quando chegar o inesperado, quando você for atingido, atingida por uma fatalidade, naquele momento, como você é servo e serva de Deus e sempre obedece ao Senhor, você vai falar com toda a autoridade, e do jeito que você falar vai acontecer. Um dia Jesus falou assim, está lá no Evangelho de Marcos, né? Jesus Cristo falou assim, acho que é o capítulo 11, versículo 23, se eu não me engano. Jesus falou assim: tende fé em Deus. Ele fala isso no versículo 22. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que olha só, qualquer pessoa, seja Elias, eu ou seja você, qualquer pessoa que disser a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Fé em Deus em primeiro lugar. Toda a igreja fique de pé, por favor. Toda a igreja se coloque de pé agora. O profeta Elias ouvia e obedecia. Tem muita gente aqui ouvindo. Eu não sei se você vai obedecer, mas a bênção agora está com você, se você quiser. Diga: a bênção está comigo.
Se eu quiser. É você quem decide. Amém? É você quem decide se você será salvo ou não. É você quem decide se vai prosperar ou não. É você quem decide se vai sarar ou não. É você quem decide se a sua família vai ser abençoada ou não. É você quem decide se as coisas vão ser resolvidas e darem certas ou não. A decisão está com você agora. Neste momento, o Espírito Santo quer que você decida sobre o que é mais importante. Porque tudo é importante, mas há algo que é mais importante do que tudo, que é o pão vivo que desceu do céu e a carne que está neste pão. O pão vivo é Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ó, viverá para sempre. Todo mundo morrendo, mas você não, você vai viver para sempre. Se alguém comer deste pão, olha só, é condicional, qualquer pessoa. Quer dizer que a decisão é sua realmente. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus deu a carne dele, lá na cruz do Calvário. Ele deu a carne dele pela vida do mundo. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, que é a minha carne, viverá para sempre. Esta é a bênção mais importante. Olha para mim. Você está vendo um homem que nunca mais vai morrer. Amém? Eu não posso ser morto, eu não posso ser assassinado. Ninguém pode me destruir. Nem todo o inferno reunido consegue me matar. Ninguém consegue me matar. Vocês estão olhando para um homem que nunca vai morrer. Um dia você poderá até acompanhar esse corpo no funeral, mas eu não estarei morto. Eu não estarei morto. Meu corpo pode até ir para o cemitério, mas eu não. Meu corpo que vá sozinho para o cemitério, porque eu irei para a glória com o meu Senhor Jesus. Essa foi a minha decisão. Eu não posso mais morrer. Quando eu tiver esse meu corpo levado ao cemitério, se estiver ainda na terra, caso Deus deixe a gente ainda uns 3 dias, como se acredita, né? Muitos teólogos acreditam que o nosso corpo, depois que ele vai, né, para a sepultura, a nossa alma, o nosso espírito ainda permanece 3 dias aqui. E que seria por isso que Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. Então, os teólogos, muitos acreditam nisso. Se isso realmente acontecer, eu não vou querer nem acompanhar o meu corpo até o cemitério, porque aquele que vai ser sepultado não sou eu, porque eu não posso morrer mais. Eu vivo para sempre. Essa é a decisão que você tem que tomar agora. O profeta Elias, ele se alimentava do pão vivo que desceu do céu. Aquilo era um símbolo de Jesus Cristo, o pão da vida, e aquele que deu a sua carne para que você viva para sempre. Então olhem todos para mim que eu vou fazer esse convite, porque é importante. O profeta Elias orou pelo menino morto e ele ressuscitou. Mas um dia ele morreu de novo. Depois de ficar velho, sei lá quanto tempo depois, né? Morreu. Mas o que Jesus está te oferecendo vai além daquilo que o profeta Elias fez para o menino. Jesus está te oferecendo agora viver para sempre, nunca mais morrer. Tudo que você tem que fazer agora, preste atenção, olha para mim, é levantar a mão para dizer: eu quero viver para sempre.
Eu quero receber Jesus, o pão vivo que desceu do céu, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quanta gente, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Agora faz o seguinte, todos que ergueram as mãos, peçam licença onde vocês estiverem e venham aqui para frente, por favor, porque assim como Elias orou por aquele menino, eu vou orar por você. Eu vou orar e toda a morte vai sair da tua vida. Eu vou orar e vai se cumprir esta palavra. Todos que ergueram as mãos, peçam licença, vem andando, vem para frente, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha, venha. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Olha, está vindo. Vamos aplaudir porque está vindo, vamos aplaudir. Vamos aplaudir porque está vindo mais. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que, por serem iguais a Elias, vacilaram, recuaram, tiveram medo, se esconderam. Alguns perderam até a fé. Alguns desanimaram, se abateram. Hoje não estão frequentando igreja nenhuma. Ouvem a gente pelo rádio e vieram aqui talvez por desejo de conhecer. Mas Deus tinha um plano muito maior na tua vida. Deus hoje quer te ressuscitar, meu filho. Deus hoje quer te ressuscitar, minha filha. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai se alegrou e dizia: vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, filho pródigo e todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora, porque você vai voltar à vida. Você vai voltar a ter vida de verdade. Todos que estão sem igreja, peçam licença. Vem aqui para frente agora, vem correndo. Isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vem correndo. Não fica com vergonha não, faça como essas pessoas. Vem aqui para frente também. Vem aqui para frente também, sai do teu lugar. Vem para cá. Vai chegando, vai chegando. Vai chegando. Vai chegando que tem lugar aqui para você. E eu quero chamar aqui na frente todos que estão fracos e abatidos, pensando em desistir. Você não pode desistir justamente agora, porque Deus mandou essa palavra especialmente para você. Pastor, eu quero um renovo na minha fé. Então vem aqui para frente porque nós vamos orar. Vem para cá. Nós iremos orar. Você vai voltar para casa hoje totalmente renovado, renovada. Vem para cá. Se você ouviu Deus falar contigo e está querendo restituição da tua fé, restituição da alegria de viver, restituição da tua paz, restituição na presença de Deus, restituição espiritual. Pastor, eu quero novamente a alegria do primeiro amor, que eu já senti isso. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. E enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou no canal do youtube.com/joanribe. Deixa eu avisar isso para os ouvintes e para a igreja. Entra no youtube.com, coloca a barra, né? Você digita youtube.com, barrinha, e escreve Joanribe. Aí você vai entrar no meu canal e todas essas pregações que você ouve pela rádio, você vai poder assistir de graça, tá bom? Pode copiar, pode baixar, pode fazer o que você quiser com as mensagens, distribuir, tá? Então você que está assistindo também pelo canal do YouTube, Deus falou com você hoje. Deus falou grandemente com a tua vida. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu computador. Se possível, se ajoelha onde você estiver. Você que está ouvindo a gente pela rádio, Pastor João, estou te ouvindo pela rádio. Eu não sei onde você está, Deus sabe. Deus está em toda parte ao mesmo tempo e Ele está te vendo. Deixa eu perguntar para você que está ouvindo pela rádio, dá para você se ajoelhar aí onde você está? Então se ajoelhe ao lado do rádio. Se você está em trânsito ou em movimento e não tem como se ajoelhar, então
Então mande um sinal para Deus se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, e coloque a mão direita sobre o teu coração, que Deus vai entender esse teu sinal. Isso que nós vamos orar agora. Isso. Você que veio para frente, se ajoelhe comigo diante do altar, e a igreja continua de pé. Você que veio para frente, se ajoelhe agora, por favor. Se ajoelhe, isso. Tem gente se ajoelhando pelos corredores também. Tem muita gente ajoelhada. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, você que está de joelhos. Meu Deus e meu Pai. Mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a palavra, que é a verdade. E o Senhor tem poder para sustentar todos nós de maneira sobrenatural, provendo recursos e sustento. E o Senhor tem poder para nos prosperar. E o Senhor tem poder para nos dar a vida, e vida de verdade, de tal maneira que nunca mais a gente morra. Agora, meu Pai, eu estou de joelhos e eu quero viver estes milagres extraordinários, estes milagres sobrenaturais. Eu quero viver esta provisão, esta multiplicação. Eu quero viver de uma maneira única na terra e com tanta fé que nem a morte poderá me vencer. É por isso que eu dobrei os meus joelhos e com a minha mão sobre o meu coração eu declaro que recebo o alimento vivo que desceu do céu, o pão da vida, o meu Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, que o meu nome seja escrito no livro da vida, e quero que o Senhor me acompanhe nesta jornada aqui na terra, para me guardar, para me proteger por onde eu andar. Me dê também do teu Espírito e fica comigo, morando na minha casa, morando comigo no meu coração, todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Eu tenho esse direito, porque eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de assistir uma edificante mensagem do Reino de Deus com João Ribe Palharim, um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Para saber mais sobre esse ministério, acesse pregadoresdotelhado.org.br. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida.